Bom, para finalizar então a questão das verificações dos perfis metálicos de elementos submetidos à compressão, então a gente vai falar como calcular a força de flambagem, né? Que é a força que a gente aplica que provoca então a flambagem, tá? Qual que é a máxima força que eu aplico aqui sem flambar? É justamente dada por esta equaçãozinha aqui. Quando a gente tem uma seção com dupla simetria, como é o caso de um retângulo, então a gente consegue utilizar essa equaçãozinha utilizando, obviamente, o eixo de menor inércia, ok? Então, com relação ao eixo x, só que esse eixo x é justamente o eixo de menor inércia, tá? Isso daqui é um perfil de dupla simetria, tá? Agora, um perfil do tipo C, ele tem apenas uma simetria que é nesse eixo aqui, né? Nesse eixo, no outro eixo não há simetria, mas continua valendo esta equação de Euler, ok? Sem mudar muita coisa. Somente aqui embaixo tem que lembrar que a distância dada entre uma vinculação e outra é aquela que a gente mais consegue enxergar, né? Que é basicamente os dois pontos de inflexão, ou seja, onde a curvatura muda de direção, tá? Para situações em que eu tenho vinculações diferentes de apoio simples, tá? Eu tenho outras configurações de flambagem. Percebam aqui, ó, que a flambagem não é a flambagem mais simples. Então, o comprimento de flambagem vai daqui até o ponto de inflexão, onde a curvatura muda de direção, tá? Então, aqui o comprimento de flambagem não é mais o total, tá? Que acontece em vinculações de apoio fixo simples, enquanto que se eu tiver um apoio engastado e outro móvel, a gente tem então a flambagem ocorrendo, obviamente em todo o corpo, mas com pontos de inflexões diferentes, ok? Menor do que se fosse simplesmente apoiado nos dois pontos, tá? Esse tipo de força de flambagem, força máxima de flambagem, é para dupla simetria ou simétricas em relação a um ponto, tá? Isso daqui eu também tenho que verificar com relação ao eixo Y. Então, o mais óbvio de todos é quando a gente tem essa situação e a gente tem então a flambagem, correto? Nesse caso aqui é simples de ver, né? Fácil de entender. Agora, se eu tiver um apoio aqui no meio, percebam que a flambagem aqui muda, tá? O comportamento de flambagem muda, mas percebam que em outra situação, se eu tiver apenas com apoio nesse ponto, nada impede dele flambar na outra direção, ok? Se eu estou vinculado aqui em cima e aqui embaixo, a flambagem na outra direção não está impedida pela existência de um outro elemento aqui, ok? Por outra vinculação nesse ponto. Então, nesse caso aqui, a flambagem continuaria ocorrendo entre as duas extremidades, só com relação ao outro eixo. Nesse outro caso, como o comprimento é menor, então a flambagem ela é mais dificultada, então com a força, posso aplicar maior quantidade de força. Agora, no outro sentido, eu não tenho nenhum travamento nesse sentido aqui, só tenho travamento em cima e embaixo, e o comprimento é maior, tá? Então eu preciso verificar as duas situações, nos dois eixos. Ok? E isso daqui é com relação à torção, tá? Quando a gente tiver que avaliar referente à torção, a gente entra nesse mérito. Não vou me estender nesse ponto, vamos para o final desta aula, tá? Quando eu tiver seções monossimétricas, eu tenho então um outro tipo de configuração de verificação com relação à força axial de flambagem, tá? Ok? Então aqui eu tenho uma equação levando a zero para a gente poder resolver esse sisteminha, para então encontrar os valores, as incógnitas que são força de axial flambagem global,
com relação ao eixo Z, com relação ao eixo Y e com relação ao eixo X, tá? Isso tudo tem que ser igual a zero. A partir dessa equação eu consigo encontrar uma delas que eu não tenha encontrado anteriormente, tá? Ok? Bom, agora vem um detalhe importante que diferencia materiais antigos, anteriores a 2011, e materiais mais recentes. Antigamente, inclusive quando eu aprendi, a gente considerava sempre o comprimento de flambagem de treliças ou de tesouras como sendo igual a 1, ou melhor, coeficiente de flambagem sempre sendo igual a 1. Na norma de 2011 para frente, então a gente tem uma mudança. Então Kx e Lx ele passam a ter outros valores para elementos de uma treliça quando eles forem compostos por cantoneiras de abas simples ou abas duplas, tá? E então a consideração do Kx e Lx muda, altera, conforme eu fixo essas cantoneiras nos elementos da nossa tesoura, tá? E aí eu tenho um cálculo um pouquinho distinto para isso. Então isso daqui é sempre para treliça, esse caso aqui é para treliça espacial, aquele caso para treliça plana, tá? Ok? Então é isso. Coeficiente de flambagem basicamente é para a gente ajustar o comprimento de flambagem, tá? Justamente a multiplicação do K vezes o comprimento, eu tenho então o comprimento de flambagem, tá? Quando eu tiver elementos contraventados, os Kx é igual a 1,0, elementos de contraventamento, o Kx igual a 1, tá? Quando a gente está falando sobre torção, então a gente tem nos eixos de torção os valores de 1 também, tá? E aqui tem a representação gráfica, e é o que apresenta a norma, referente ao coeficiente de flambagem, tá? Então se eu tiver um elemento sob compressão com dois engaces nas suas extremidades, submetidos à compressão, então o comprimento de flambagem aqui vai do ponto de inflexão desta curva até o ponto de inflexão abaixo do meio, né? Então isso daqui vai ser a distância entre eles. Então eu tenho um comprimento entre vinculação, que é o valor de L, e agora eu tenho o valor de K. Nesse caso o K vai ser 0,5. E aí eu multiplico obviamente pelo L, então eu tenho o comprimento de flambagem. Então KL vai ser nosso comprimento de flambagem. Quando a gente tiver aquela situação que eu tinha acabado de mostrar, embaixo engastado e em cima apenas apoiado, então o comprimento entre a inflexão e a ponta 0,7, tá? Quando eu tenho em cima engastado e embaixo engastado, só que livre para deslocar na horizontal, então o valor de K é igual a 1. Quando eu tiver a situação de dois apoios simples, coeficiente de flambagem igual a 1. Quando eu tenho apenas engastamento, isso é típico de pilares, né? Pilares ou postes. Se eu venho e coloco algum tipo de esforço, ele vai sair do plano, só que se vocês olharem, os pontos de inflexão estão bem para baixo, isso segundo o modelo matemático, tá? Então por isso que ele leva o valor de 2. E na outra situação, em cima está engastada, mas permite o deslocamento na horizontal, enquanto que embaixo está simplesmente apoiado, tá? E aí leva o valor de 2. Tá? Esses daqui são os valores teóricos, os valores que a gente vai utilizar durante o projeto, está aqui embaixo. Então é bom vocês terem sempre à mão a norma referente a estruturas metálicas, ok? Que é a NBR 8800. E por fim, finalizando nossas videoaulas referente à verificação da segurança ou o dimensionamento de elementos sob compressão, então a gente vai verificar a questão das SBUTs da mesma forma que a gente tinha verificado lá atrás para elementos sob tração, ok? Então aqui a gente sabe que a SBUTs máxima tem que ser sempre menor do que metade do comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração, ok?
Lembrando que não pode ter essa relação, né, o comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração, jamais deverá possuir valor acima de 200, ok? Então era isso, eu encerro então a sequência de vídeos referente a elementos metálicos sob compressão. Obrigado.